Nós sempre chegamos aqui neste programa da Canção Nova e nos surpreendemos com a proposta para cada dia. Hoje também é um desses dias muito especiais. Boa noite, seja bem-vindo. Estou muito contente de mais uma vez nos encontrarmos aqui no Além da Notícia. A você que está nesse instante sintonizando a Canção Nova, nos descobrindo agora ou pouco tempo atrás, e você que já é companheiro de longa data, Deus abençoe. Mais uma vez estamos reunidos aqui para um programa especialíssimo. O tema de hoje, eu diria, é daqueles que ao longo de todos os tempos, todos os homens conviveram com ele. Alguns de forma muito mais intensa e compreensiva, conhecedores daquelas realidades por serem muito íntimos de Deus, e à medida do tempo em que se vive, estes assuntos são tratados e analisados das mais diversas formas. É um tema, de fato, especialíssimo o de hoje. Nós vamos falar sobre profecias, fenômenos místicos, aparições, como, aos olhos da igreja, aos olhos da nossa fé católica, entender isto. E hoje eu vou ter uma ajuda muito especial. Vou receber aqui um convidado que eu tenho certeza que você vai gostar também, porque ele tem se dedicado a analisar esses temas. E, sobretudo, nesses tempos agora também que a gente está vivendo esta ebulição no mundo, uma efervescência e que mexe muito com o pensamento e a reflexão sobre a espiritualidade e a influência dela na vida do mundo. Pois bem, vou receber aqui no programa de hoje Lucas Gelásio. Seja bem-vindo, Lucas. Quero te apresentar devidamente, formado em design visual, professor, pesquisador, estudioso de fenômenos místicos, aparições da Virgem Maria, profecias católicas, também é fundador do Centro São Miguel Arcanjo em Porto Alegre, porta-voz das mensagens do Padre Oliveira, que tem sido muito falado ultimamente, de outros místicos brasileiros, organizador do livro Por que a Igreja Condena o Comunismo. Seja bem-vindo, boa noite. Muito obrigado, é um prazer estar aqui, agradeço pela confiança, pelo espaço. O quanto esse tema é difícil. Eu digo assim, para quem estudou ele e precisa apresentá-lo corretamente ao mundo, às pessoas e à igreja. É difícil falar também com os termos certos, porque se a gente erra um pouquinho, a gente já começa a transformar uma profecia em alguma outra coisa, daí na hora, se não realiza daquela forma, as pessoas já vêm acusar. Então a gente tem que sempre ter um cuidado para não assustar demais, para não modificar as mensagens. O propósito do nascimento desse centro já era, de fato, formar leigos católicos para conhecerem sobre essa temática toda? Sobre muitas temáticas, na verdade nós falamos sobre vários assuntos. Temática católica em geral? Interesses católicos, então nós vamos desde assuntos como a vida dos santos, a história da igreja, questões teológicas, questões filosóficas, mas também a gente entra às vezes em questões de direito, em questões de literatura, música, tem aulas de latim, então é realmente do interesse geral do público católico. Isto é, então o objetivo era preencher uma lacuna que a gente percebe hoje muito grande, que é a formação do leigo católico. Exatamente, formação intelectual e também para preparar para a vida de oração, a partir dos estudos, porque tudo tem que ser direcionado para a oração. Então, quando nós estudamos, nós também sempre antes das aulas nós rezamos o terço, todas as aulas começam com o terço. E quando nós estudamos a partir da visão católica. Então, é para dar frutos para a igreja também. Em primeiro lugar, para estudar o problema, nós temos que focar em saber identificar ele para rezar pela solução dele. Então, nós não estamos estudando apenas por estudar, é uma forma de também crescer na vida espiritual. E já te peço uma análise, como você percebe hoje essa deficiência na nossa formação do nosso leigo católico? Se olharmos para o católico mediano, ele conhece pouco, ele sabe pouco sobre a sua fé e ele pratica mal a sua fé porque exatamente tem este pouco conhecimento e experiência com o próprio Deus, que é o autor da sua fé. Existe pouco estudo sobre a doutrina, né? Nós vemos poucas paróquias que estão empenhadas em aprofundar. Muitas ficam mais na questão superficial, ou às vezes têm algum receio de entrar em alguma questão mais polêmica. Só que a doutrina da igreja não tem por que ser polêmica, a gente tem que estudar todos os pontos dela, né? Aí, gente, então eu vou chamar agora a introdução feita pela nossa equipe aqui para o programa de hoje, para que a gente já mergulhe nessa temática tão preciosa que tenho certeza você de casa agora, aliás, já aproveita, já divulga esse programa que está começando agora para outras pessoas, porque a temática merece a nossa atenção e merece o nosso aprofundamento nela. Acompanhe aí.
O mundo hoje sofre com inúmeras mazelas. Há quem diga que é apenas uma sequência de tragédias sem explicação, coincidência. Mas alguns acreditam que existem sinais por trás de cada um desses acontecimentos. Um dos fenômenos recentes é o aparecimento ou maior divulgação de profecias católicas para o mundo. Com certeza, todos nós já recebemos mensagem no celular, viu alguma publicação das redes ou até em conversas informais, aulas, palestras, pregações e homilias, alguma menção ao fim dos tempos. Até mesmo a cultura pop e a indústria cinematográfica têm investido em produções que abordam ataques zumbis, forças alienígenas, sociedade dizimada por epidemia, dominação de robôs. São muitas versões de uma mesma história. Muitas vezes não sabemos interpretar, entender e distinguir o que faz sentido ou não, se devemos nos preparar para algo ou se é apenas um exagero de algumas pessoas. Dentre tantas profecias, o que a Igreja realmente reconhece? Como nós cristãos devemos nos portar? Quando essas coisas começarem a acontecer, levantai-vos e erguei a cabeça, porque a vossa libertação está próxima. Depois de acompanhar essa introdução, gente, eu tenho aqui ainda um complemento, viu, Lucas? Guerras, conflitos, declínio moral, destruição da família, cultura da morte, chamada assim por João Paulo II, como, por exemplo, aborto, eutanásia e tantas coisas, a ditadura do relativismo, chamada assim por Bento XVI, relativização da vida, governos tirânicos, luta por poder, crises mundiais, tecnologias que assustam, enfim, a gente está percebendo uma porção de acontecimentos. Vamos entrar agora a fundo no nosso tema. Primeiro de tudo, a gente vai falar sobre profecias, fenômenos místicos, aparições. A Bíblia está cheia de profecias e de profetas. O que a gente vive no mundo hoje, às vezes, se assusta. A Bíblia já fez menção a isso, não é? Sim, claro. E a Bíblia fala de coisas ainda piores que ainda não aconteceram. Então, muita gente não costuma acreditar quando uma profecia fala de alguma coisa ruim, alguma catástrofe, porque diz, Deus não assusta, mas na verdade qualquer pai, qualquer mãe, na hora que alerta o filho sobre as coisas ruins que pode acontecer com ele se ele continuar nesse caminho. Então não é porque ele quer assustar porque quer ver a gente assustado, é porque ele quer que a gente mude para que não aconteça aquilo. Como a gente deve entender o termo profecia? O que são profecias? Bom, profecias são aquilo que são ditos pelos profetas, né? Profeta é aquele que fala algo em lugar do outro, ou em lugar de Deus, esse é o significado da palavra profeta, ou então mesmo aquele que fala antes, né? Esse pró tem essa ambiguidade, ou fala no lugar, ou fala antes. Então, profeta é aquele que fala as coisas em nome de Deus, ou seja, está falando, está pregando, está anunciando alguma mensagem divina, ou então está falando alguma coisa que vai acontecer antes que aconteça. Então esse é o sentido da expressão profeta. A profecia é aquilo que o profeta fala, e no termo usado hoje é para falar daquilo que vai acontecer no futuro. E isso não quer dizer também que toda profecia vá se cumprir, porque se ela é um alerta e um pedido a que as pessoas se preparem ou mudem sua vida, seus hábitos, para que aquilo não venha a acontecer. Isso quer dizer, nem sempre também a profecia acontece quando o homem escuta o alerta de Deus, é isso? As profecias elas costumam ser condicionais, ou seja, Deus está dizendo aquilo que vai acontecer se as coisas continuarem indo por esse caminho. Mas algumas coisas ele também diz em forma de decreto, aquilo que está nas Sagradas Escrituras vai acontecer. A condição que está atribuída a esse decreto é a forma como isso vai acontecer. Esse decreto a que você se refere é mais ou menos aquilo que os profetas do Antigo Testamento diziam, oráculo do Senhor. Isso. Não é? Nosso Senhor anunciou que vai vir o anticristo. Nosso Senhor anunciou que vai vir a ressurreição dos mortos. Nós não sabemos quando, nós não sabemos de que forma, mas isso tem que acontecer. Porque ele disse, então faz parte, é um decreto divino, isso não tem como não acontecer. Mas agora, qual vai ser o estrago do anticristo, quando vai ser a ressurreição dos mortos, daí tudo isso acaba sendo condicional. Na verdade, Deus pode diminuir os castigos, antecipar os acontecimentos, ou
prolongar eles dependendo das nossas orações. A gente viu, por exemplo, no caso da cidade de Nínive, ali uma profecia, não é? É que não se cumpriu porque o rei se vestiu de sacos, fez jejum, penitência, até os animais fizeram, a cidade inteira fez, e aquele que anunciou a profecia, Jonas, ficou revoltado porque ela não aconteceu. Pois é, mas aí nós temos duas formas de entender isso. Uma delas é de que não aconteceu, porque todo mundo fez a penitência, Exato. né? Escutaram a voz de Deus. Exatamente, então Deus não quis mandar aquele castigo anunciado, mas em um outro sentido nós podemos até entender que essa profecia se realizou, porque o anúncio era que Nínive seria destruída, e a Nínive que existia antes daquela penitência, não existia mais depois da penitência, aquela Nínive se converteu. Boa, verdade, muito então, em certo sentido, se realizou de uma forma que ninguém imaginava, né? Vamos falar aqui, profecias, por exemplo, quando Nossa Senhora aparece, e depois a gente vai entrar nas aparições de Nossa Senhora, mas quando ela aparece em Fátima, e ali, pode-se dizer que foi uma aparição profética também, quando ela pede que se faça jejum, penitência, que se reze o rosário pela conversão dos homens, para evitar catástrofes que viriam. Ali também pode-se entender como isto? Sim, tem muitas profecias ali, porque fala sobre os erros da Rússia que se espalhariam pelo mundo, sobre a perseguição ao Papa, fala sobre o fim da guerra e o início de uma outra muito pior. Então tem vários elementos proféticos ali. Profetizou até o dia que viria um milagre no sol e um outro fenômeno que viria antes de uma guerra, né, um fenômeno no céu que todo mundo veria. Então tem tanto o milagre do sol quanto aquele sinal no céu que viria antes da guerra, né? São dois fenômenos diferentes. Então são várias profecias sobre coisas que iriam acontecer, inclusive com data, né? Inclusive com data. Como é que a gente pode entender também como diferenciar uma profecia de outros, de fenômenos místicos, de aparições com outras características? Como é que se distingue isso? Existem várias formas de revelações e de... Revelações aí. de revelações de fenômenos místicos. E aqueles fenômenos místicos que envolvem revelações podem ser ou uma visão que a pessoa tem, então o místico ele pode simplesmente ter alguma coisa que substitui completamente o que está diante dos olhos dele, então ele vê alguma outra coisa acontecendo, uma cena do futuro, ou às vezes, bom, depende do místico, às vezes substitui completamente a visão, mas às vezes pode aparecer uma cena na frente dele, o padre celebrando a missa ergue a Eucaristia, na Eucaristia aparece uma cena. Outra vez pode substituir totalmente a visão dele. São duas formas diferentes de visão. Alguns até separam uma sendo visualização, outra sendo visão. Também pode ser uma aparição, então pode aparecer Nossa Senhora na frente dele, pode aparecer um anjo, pode ser uma locução interior, que é uma voz que ele vai ouvindo no coração, ou então pode ser um sonho, pode vir por sonho místico. Outras vezes até mesmo é uma intuição muito forte e certeira de um místico. Ele simplesmente sabe que isso vai acontecer. Só que não é porque ele ouviu, não é porque ele viu, é um sentimento muito forte. Existem várias formas diferentes de se receber uma revelação. São tantas coisas misteriosas, igualmente encantadoras, e quando não se tem fé, se assusta. Mas quando se tem fé, se percebe inclusive que Deus, Ele mesmo, através dos seus profetas, dos seus santos e da própria palavra de Deus, Ele garante que aqueles que estão nele, que estão em estado de graça, vivendo a fé, não devem se preocupar com nada. Em alguns casos, Deus realmente protege e evita que algum mal aconteça com aquela pessoa e aquela pessoa escapa no último instante. Mas às vezes a pessoa participa daquilo porque ela tem um outro chamado, que é o chamado da expiação. Então ela vai expiar e oferecer a Deus os sofrimentos para que outras pessoas não precisem passar por isso. Vamos lá, Lucas. Olha, isso aqui os homens desses últimos 2000 anos conviveram com esta passagem aqui, com este fenômeno, com esta profecia. Está no capítulo, está no número 675 do Catecismo da Igreja, que diz assim: antes da vinda de Cristo, a Igreja deverá passar por uma prova final que abalará a fé de numerosos crentes. A perseguição que acompanha a sua peregrinação na terra porá a descoberto o mistério da iniquidade sob a forma de uma impostura religiosa que trará aos homens uma solução aparente para os seus problemas à custa da apostasia da verdade. A Igreja, nos últimos 2000 anos, vem convivendo sempre com isto. E parece que é sempre atual. Parece que a gente está sempre observando alguma coisa nesse sentido. Foram muitas as heresias na história da Igreja, e nós vemos cada vez mais elas ganhando forças, e
e para piorar, pouco combate contra elas. No passado sempre tiveram muitos santos que se levantavam, pregavam, faziam uma apologética ali para vencer as heresias pelo argumento, né, para tocar o coração das pessoas, mas hoje são poucas as pessoas que se especializam nessa área. Então as heresias, elas estão realmente muito espalhadas e a confusão é muito grande, porque muita gente vai para a Igreja Católica e acredita em outras coisas que não é o que ensina a igreja. Então, na hora que ela vai receber o sacramento, ela acaba cometendo algum sacrilégio. Então, ela está se condenando por ignorância, né? Continuam existindo heresias também hoje? Heresias, apostasias, porque existem doutrinas que, se um católico adota, ele imediatamente está negando algum outro ponto que deveria afirmar. E a heresia leva à apostasia? Sim. Que é a negação da fé. Exatamente. A heresia é um erro dentro de vários acertos. A apostasia já é abandonar. Abandonar a fé. Isso. Sim. No dia do juízo, no fim do mundo, Cristo virá na sua glória, gente, catecismo da Igreja Católica. Cristo virá na sua glória para completar o triunfo definitivo do bem sobre o mal, os quais, como o trigo e o joio, terão crescido juntos no decurso da história. O que se pode entender pelo juízo final? Bom, existem várias formas de interpretar. Existem pessoas que discutem se antes do juízo final vai haver um tempo de paz, se esse tempo de paz já passou, se vem depois. Então, o que eu acho que é o termo-chave para estudar esse assunto é aquela expressão que está na Sagrada Escritura, escrita em algumas traduções para o português como fim do mundo, mas que em outras traduções para o português está escrito como fim dos tempos, consumação dos séculos. Tem várias formas de falar desse mesmo termo. No grego, que é como foi escrito pelos apóstolos, a expressão é synteleios tou aionos. E synteleios daria para traduzir de uma forma bastante precisa como consumação. Do grego para o latim, o sem vira com, então daria para entender como uma consumação. E o aionos é o mesmo aion, que é tempos. Então seria a consumação dos tempos, na minha opinião, a interpretação mais precisa. E o que é uma consumação? Não é exatamente o ponto final, onde as coisas terminam e depois não existe mais nada. Não existe um fim do mundo enquanto o fim do cosmos, o fim do universo, o fim da matéria. Não, o que a Bíblia ensina é que isso sempre vai existir, até porque nós vamos ressuscitar. Vai ser um novo céu, uma nova terra, mas ainda vai ser a terra, ainda vai ser o mesmo corpo. Então, aquela ideia de fim do mundo que existe nos filmes, que existe na ciência moderna... De destruir. Aliás, tinha até umas imagens de destruição de cidade, aquelas explosões... Não, isso até pode acontecer mas também, não vai ser uma explosão do planeta Terra, ou como... Isto não é tão hollywoodiano como aparece ali. É a expressão correta. Não é aquela figura hollywoodiana ou cientificista que na ciência moderna se diz que o Sol vai se enfraquecer, todo mundo vai morrer de frio. Então, isso nunca vai acontecer. Isso não está nas Sagradas Escrituras, e nós somos católicos, nós acreditamos nas Sagradas Escrituras. Olha, muita coisa a gente vai ainda mergulhar mais ainda aqui, tá? Muitas as profecias bíblicas dadas aos santos também, e a muitos santos católicos, e beatos católicos também. E são justamente matéria para nós nos sustentarmos nela. Mas daqui a pouquinho a gente aprofunda. Chega já o nosso primeiro intervalo aqui do Além da Notícia de hoje, que está especialíssimo, e a gente volta daqui a pouquinho. O nosso Além da Notícia de hoje está com um daqueles temas que serve-nos como estudo e que merece também de nós a máxima atenção para vivermos bem a nossa fé, compreendermos e transmitirmos também esse conhecimento a outros. Estamos falando sobre revelações, profecias, aparições. Eu estou aqui recebendo o Lucas Gelásio, que é um pesquisador, um estudioso dessas questões e que hoje é o nosso convidado aqui do nosso Além da Notícia de hoje. Lucas, toda profecia verídica tem origem católica ou pode estar em outro meio de fé? Pois então, essa é uma boa pergunta. Pode ser que sim, uma profecia venha de fora, só que é para a conversão. Então Deus pode aparecer para alguém querendo que essa pessoa se converta. Então ele pode trazer uma profecia. Jesus pode aparecer, Nossa Senhora pode aparecer para pessoas que não são católicas, mas nunca é para manter as pessoas no erro, costuma ser para levar as pessoas para a fé. Há algum fato que dessa natureza, de alguém extra Igreja Católica, que tenha acontecido isto?
Existem casos como, por exemplo, a aparição de Nossa Senhora lá na Venezuela, Nossa Senhora de Coromoto, para um cacique que não era católico, que estava bravo com as conversões dos católicos. Nossa Senhora apareceu para ele e ele ficou bravo com ela e inclusive tentou atirar uma flecha contra a aparição de Nossa Senhora. Então ele apontou uma flecha para Nossa Senhora, soltou a flecha não caiu em Nossa Senhora. Então ele foi lá para pegar ela na mão, pegou no manto, ela sorriu, desapareceu e no lugar dela ficou uma pedrinha, que é a pedrinha de Nossa Senhora de Coromoto. Então tem ali a figura de Nossa Senhora com o Menino Jesus na pedrinha até hoje. É a padroeira da Venezuela. Esse índio se converteu no leito de morte. Quando isto ocorre no seio da igreja, quando isto ocorre com pessoas escolhidas por Deus, e ali há uma solidez, é ali que a igreja diz, as características são estas, é isso? A igreja ensina a ter bastante cautela, bastante prudência, principalmente os responsáveis por analisar cada caso. Então, os bispos locais, que costumam ser os responsáveis por fazer análise de cada caso de revelação, aparição, eles costumam fazer um processo bastante detalhado, com calma. Então, as conclusões demoram anos, décadas às vezes, né? Mas isso não significa que os fiéis estão proibidos de acreditarem enquanto não houver E pode levar séculos também? Pode levar séculos. O processo de canonização, às vezes, leva séculos. Eu digo, por exemplo, pensando aqui em Joana d'Arc. Uhum. Joana d'Arc, em sua época, não foi considerada, inclusive julgada, como uma bruxa, alguma coisa de natureza assim? Foi condenada, né? E mais tarde, teve a sua imagem restabelecida. Exato. E aquilo que se estudou, se descobriu, era real. Ela tinha, de fato, essa intimidade com Deus. Sim, e agora nós estamos vivendo aqui no Brasil também o restabelecimento do Padre Cícero. Ele foi condenado, morreu condenado. Ele estava suspenso de ordem, mas todas as acusações contra ele já foram retiradas e ele está agora num processo de beatificação. Já é servo de Deus? Já é servo de processo Deus. em andamento no Vaticano? Exatamente. Verdade. É um outro caso emblemático também que realmente contextualiza isso muito bem. E vamos seguindo aqui ainda. Olha, tem aqui um padre chamado Eusébius Amor. Foi um teólogo católico alemão, conhecido como o homem mais erudito de sua época. Escreveu de forma prolífica sobre todos os assuntos concebíveis, desde poesia até astronomia, de teologia dogmática até misticismo. E este sacerdote, em sua obra, traz aqui as seguintes considerações sobre falsas e supostas revelações ou aparições. Aí é interessante cada ponto que ele destaca. São falsas as revelações nas quais se contém uma única falsidade. Não é? Regra 3 aqui da obra dele. Depois, as revelações que, em particular, por suas doutrinas ou promessas, são falsas, dispõem os pecadores a postergar as penitências, não vem de Deus. Quando fala para o pecador postergar suas penitências, não vem de Deus. As revelações que alargam o caminho para o céu são falsas. Mais ainda, ele diz, as revelações que servem apenas para alimentar a curiosidade, mas não para emendar a vida, são falsas. Se a forma, o modo, as circunstâncias ou os efeitos da aparição contêm alguma deformidade, vaidade, soberba ou torpeza, é certo que tal visão vem antes do demônio que de Deus. E diz mais, se a pessoa a quem se atribuem revelações tiver maus costumes, sobretudo se for escrava de vícios carnais e cuidados supérfluos, deve-se julgá-la enganada ou enganadora. Também são falsas as revelações cujo objeto são coisas curiosas ou inúteis. Tudo isso aqui faz sentido, né? Sim, sim. É claro, no processo oficial da igreja, a respeito do discernimento de presumíveis aparições e revelações, tem tudo isso daí, só que vai anunciando também que ainda assim pode haver um erro da análise de quem está julgando. Ele pode receber um documento falso que mostra algum erro, por exemplo, ou a pessoa que está falando sobre a profecia, o vidente, ele pode às vezes se expressar mal por improviso da fala, às vezes ele pode colocar algo
das palavras dele, que não vieram da revelação. A revelação disse uma coisa, mas depois ele vai comentando como se fosse outra. Então existem várias outras sutilezas que também devem ser levadas em consideração, e por isso mesmo nenhum juízo é infalível. Então sempre é possível reanalisar depois de novas informações, e todos esses critérios então eles são indicativos e não taxativos. Agora, quando a gente observa também essas aparições, essas revelações, e observa para aqueles já reconhecidos pela igreja, a gente olha que Deus consegue suplantar a limitação humana, a capacidade humana de muitas dessas pessoas e transmitir uma mensagem que está muito além dela, da compreensão dela, do conhecimento dela. E a gente vê isso, por exemplo, em Bernadette Soubirous, a gente vê isso nos meninos de Fátima, nos pastorinhos de Fátima. É isso também, né? Muitas vezes Deus escolhe os mais simples mesmo, porque eles mesmo, pela simplicidade, pela humildade na hora de falar das coisas, eles não causam aquela estranheza, não parece que são pessoas querendo enganar os outros. Então, por que essas criancinhas estariam tentando enganar os outros, né? Tem um outro caso interessante que é da irmã Maria de Jesus Crucificado, né, Santa Miriam, que ela recebia muitas revelações, só que ela não entendia que eram revelações. Ela achava, eu acho que eu estou maluca, então, mas eu vi tal coisa. Então, às vezes ela via um jardineiro que chegava mostrando as flores do jardim e dizendo: tudo isso aqui é teu se tu me amares. Era Jesus, é óbvio. Só que ela não entendia, ela respondia: não posso te amar, eu sou freira e eu só posso amar a Jesus. Então, e dava para ver que Deus se deliciava com a inocência dela, com a humildade dela, porque ele continuava aparecendo de novo, ela não ia entendendo, e tudo isso ia encantando todo mundo, encantava as outras irmãs do convento, todo mundo ficava admirado com a simplicidade dela. Era mais ou menos assim: mas Maria, você não percebeu que era ele, que era Jesus falando com você? Exatamente. Você está me fazendo lembrar aqui Faustina Kowalska também, que as revelações de Jesus a ela a assustaram e a deixaram confusa, se não fosse um diretor espiritual, não é? Pois então, quando vem uma revelação de origem divina, junto costuma ser Deus infunde junto a humildade. Então, a primeira coisa que a pessoa que recebe uma revelação de origem divina sente é: será que eu recebi mesmo a revelação divina? Justo eu que sou tão pecador, e recebi uma revelação divina? Não deve ser. Eu devo estar errado, eu devo estar louco. Eu devo estar sendo enganado pelo demônio. Então vai lá e consulta o diretor espiritual, consulta um psiquiatra, consulta pessoas que são especializadas na área, até se sentir segura de que realmente foi de origem divina. E se a pessoa passa pelo processo contrário, ela recebe alguma revelação, ela tem certeza que é de origem divina e ela se orgulha com isso, não é de origem divina. Quando o crucifixo de São Damião fala com Francisco de Assis, que fenômeno é aquele ali? Quando se ouve, mas não se vê quem está falando, apesar de sentir que é do crucifixo, isso é uma locução interior. É possível que Deus continue e se manifeste extraordinariamente também em nossos dias. E eu acredito, desde que sejamos santos, vivamos com Ele, nele, por Ele. É possível que isso aconteça em nossos dias também, não é? São duas formas em que Deus costuma se manifestar, os casos de misticismo. Um deles é porque a pessoa chegou a um grau de santidade muito grande, e daí, então a intimidade dela com Deus faz com que ela tenha um acesso a Deus muito mais rápido, mais curto. Então ela faz um pedido de uma oração, Deus realiza de uma forma mais imediata, e isso é um milagre. Mas às vezes também Deus pode aparecer e falar com alguma pessoa porque Ele quer levar essa pessoa para a santidade. Então, nem sempre o místico é porque já chegou num grau alto. Às vezes, o místico é uma pessoa que Deus escolheu para ir aperfeiçoando. Por isso, também, muitos casos de místicos costumam acontecer desde a infância. Bom, uma criança não chegou num grau de santidade ainda, mas Deus está infundindo aquilo ali para que ela chegue algum dia naquele grau de santidade. E aí a gente pode imaginar quantas mães, quantas senhoras, quantas avós, quantos pais, quantos vovôs, e quantos padres e quantas religiosas que têm essa graça sobrenatural, eu diria também em nossos dias, de viver essa intimidade com Deus e de, mesmo que não seja assim uma coisa tão extraordinária, mas vivem algo extraordinário com Deus no seu ordinário, no seu dia a dia. E é isso que nós devemos contemplar como uma
grande beleza, uma grande bondade e ação de Deus ao longo dos tempos, que não deixa de continuar atuando, né? Deus fala até nas coisas mais simples, né? O que a gente deve entender por fenômenos místicos? Bom, são aqueles que nós vemos uma clareza de uma forma mais clara, que a origem é divina, que é alguma coisa que foge do natural, uma coisa sobrenatural. Então, por exemplo, uma levitação, uma pessoa não pode levitar. Se uma pessoa está levitando, isso aí tem que ser um fenômeno místico. Ou, às vezes, pode ser obviamente, pode ser também uma ação diabólica, que os demônios também movem os objetos. Então, pode ser num caso de um exorcismo, às vezes ali a pessoa que está endemoniada também, ela faz algumas coisas que não são, pelo menos aparentemente, não são de origem natural. Existe uma discussão se dá para chamar de sobrenatural quando é de origem demoníaca ou se é preternatural ou algum outro termo, né? Mas aqui, resumidamente falando, existiria então o sobrenatural de origem divina ou angélica ou também de origem demoníaca. Ao longo da história da igreja tivemos muitos místicos, não é? Com certeza, desde o começo, né, os apóstolos já viviam vários fenômenos místicos, até hoje nós temos muitos casos que hoje mesmo acontecem, só que costumam ser sempre muito discretos. Eu acho que como no passado não existia toda essa mídia que nós vemos hoje, dava para ser um místico de uma forma mais pública, mas hoje, como existe uma perseguição, uma curiosidade, um risco de vaidade, os místicos costumam ser mais discretos. Procuram viver mais no anonimato. Mas existem. Mas existem. Grandes santos que a gente pode chamar que eram místicos. O Padre Pio, esse é o caso mais evidente, porque todos os dias da vida dele parece que aconteceu algum milagre, né? São tantos os casos que quanto mais a gente estuda, mais a gente vai descobrindo coisas místicas atribuídas ao Padre Pio. Santo Antônio também? Sim, São Francisco, são muitos casos. A Teresa d'Ávila era uma mística também? Sim, ela inclusive sentia o cheiro do pecado, né? Passava alguém com pecado mortal, ela sabia. Uau! Puxa vida, eu não tinha ouvido isso ainda sobre ela. Sim. São Bento? São Bento também, mas eu não me lembro muito bem da história dele. Por exemplo, naquele cálice envenenado com o pão, ali, é uma experiência de um homem místico que detecta, que percebe o mal, que está invisível, mas que percebe. Também o poder exorcístico em si, ele é também um misticismo, né? Então, uma das provas do misticismo de São Bento está hoje mesmo nas próprias medalhas de São Bento, que ainda tem esse poder místico que vem dele ainda. Sim. Para identificar alguém místico hoje, quais que você diria que são as características de uma pessoa assim? De um homem de Deus ou uma mulher de Deus, independente de ser religioso ou não, mas que tenha características de alguém místico? Eles são muito abertos para penitência, para caridade, e vivem fenômenos que não tem como nós atribuirmos à natureza, né? Digamos, ao caminho natural das coisas. Por exemplo, eu conheço um caso em que ele vê um objeto, sabe se está abençoado. Ele olha o objeto, não, esse aqui está abençoado, esse aqui não está. Isso aqui é uma água milagrosa, isso aqui é uma água normal, isso aqui é uma água benta. Aquele sacerdote que tem o dom de, na confissão, ele ter ali, atitude, como tinha Padre Pio, de ele ajudar a pessoa que se aproxima do sacramento da confissão, inclusive dizendo, e este pecado, e aquele outro. Aquele sacerdote que tem uma palavra de ciência aguçada, e que a pessoa diz, parece que ele me conhece, alguém falou da minha vida para ele. Quando é um caso de origem divina, nós costumamos chamar de misticismo, é para a conversão dos outros. Sempre tem uma mensagem divina junto. Não é só como um truque de mágica, que a pessoa vai lá, bate palmas, nossa, que espetacular essa apresentação. Não, no caso do místico, quando ele faz algum milagre, alguma coisa ali, aquilo ali toca o coração das pessoas. Dá para ver uma impressão divina junto. Inclusive, o sentido das coisas também pode ser chamado de sobrenatural, um sentido sobrenatural naquele ato, naquele acontecimento. Dom Bosco, que tinha a graça de sonhar com acontecimentos futuros de diversa natureza, não é? Também?
Sim, eram revelações por meio de sonhos, coisas que iam acontecer. Quando vai morrer o fulano de tal, é preciso fazer tal coisa, é preciso rezar para isso, o Papa vai sofrer perseguição. E eles sonhavam com várias coisas que depois aconteciam, né? E aquela experiência de alguns sacerdotes, homens de Deus, mulheres de Deus, que foram capazes, inclusive, de prever o dia da própria morte. Sim. Deus permitiu isso a muitos homens, não é? Sim, eu citei há pouco Santa Maria de Jesus crucificado, é um caso dela, sabia. Também. Aí, a gente vai continuar já na sequência, e no próximo bloco vamos falar sobre aparições de Nossa Senhora. Aquelas já muito conhecidas e muitos questionamentos de aparições mais recentes, como entender tudo isso, qual a orientação da Igreja, quando, ou se deve dizer, é verdade? Realmente está acontecendo? Daqui a pouquinho, próximo bloco. O Além da Notícia da noite de hoje está abordando uma temática muito curiosa, muito interessante e ao mesmo tempo importantíssima para o nosso conhecimento e formação. Profecias católicas, aparições de Nossa Senhora, revelações, fenômenos místicos diversos, como entendermos na história e no hoje também. Eu estou aqui com um especialista na questão, eu converso aqui com o Lucas Gelásio, que é um pesquisador, professor, estudioso de fenômenos místicos, aparições da Virgem Maria, de profecias e fundador de um centro chamado São Miguel Arcanjo em Porto Alegre, que forma leigos católicos para a compreensão de temas diversos da nossa fé católica. Bem, Lucas, desde quando Nossa Senhora começou a aparecer? Essa pergunta é boa, hein? Vai lá atrás, não vai? Desde o tempo dos apóstolos, Nossa Senhora já tem suas aparições. Mas ali ela estava ao vivo, né? Não, mas ela apareceu, estando longe deles, ela vai lá e aparece para Santiago, né? O que é o caso de Nossa Senhora do Pilar. É mesmo? O caso de Nossa Senhora do Pilar, ela apareceu para Santiago, ele estava em Saragoça, e os fiéis estavam sendo perseguidos, então ele começou a rezar para pedir um auxílio a Nossa Senhora, que ainda não tinha sido assunto aos céus. Ela estava em outro lugar. Não lembro agora se era Éfeso ou se acho que era Éfeso. E então ele começou a rezar para pedir o auxílio dela e ela apareceu diante dele, em cima de um pilar, e encorajou a seguir ali o apostolado. Existe uma figura ilustrativa dessa aparição? Sim. Então, nós vamos mostrar aqui também, viu, gente? Exatamente. E os detalhes, inclusive, essa devoção ela se manteve ao longo dos milênios, mas a beata Ana Catarina Emmerich viu em detalhes como é que foi essa cena. Uau! E Ana Catarina Emmerich, podemos colocá-la em qual nível? Porque esta beata, é beata, né? Sim. Ela é muito mencionada. Ela era uma mística, na verdade, uma né? grande mística. Ela tinha tinha o quê? A beata Ana Catarina Emmerich, ela via as coisas que aconteceriam tanto no futuro quanto as coisas que já tinham acontecido no passado. Então, ela ia descrevendo ali os detalhes. Ela viu toda a cena da infância de Jesus, da paixão de Jesus, contou vários detalhes sobre a vida dos apóstolos e como foram as cenas que estão na Bíblia e cenas que não estão na Bíblia. Esse filme do Mel Gibson, que a gente viu, A Paixão, que todos nós nos encantamos, a igreja toda se encanta com ele, foi muito baseado no que ela descreve em suas obras, não é? Exatamente. Aqueles detalhes da crucifixão de Jesus, de tudo, da paixão, o flagelo, tudo, flagelação, tudo aqueles últimos instantes da vida de Jesus, aqueles detalhes todos que aparecem no filme, são baseados na obra dela, né? Exatamente. E ela viu também muitas coisas que aconteceriam no futuro, então ela também tem muitas profecias sobre um grande castigo que viria, uma grande crise na igreja, uma construção de uma falsa igreja, com as ruínas da verdadeira, então ela vê toda essa confusão de um papa que desaparece, que tem que se esconder. Tudo isso. Bom, vamos lá. A gente saiu das aparições de Nossa Senhora e viemos para a beata Ana Catarina Emmerich. Vamos lá, depois a gente volta nela de novo. Voltando sobre aqui as aparições de Nossa Senhora, então a primeira foi Nossa Senhora do Pilar, não é? Depois, na sequência, naqueles primeiros séculos. Nos primeiros séculos aconteceram muitas aparições de Nossa Senhora, que eram histórias mais curtas. Ela aparecia para crianças que estavam com fome, ela aparecia, e ela dava comida, claro, ela aparecia para uma pessoa que estava perdida, uma pessoa que estava passando por uma dificuldade, uma perseguição, e ela ia ali, resolvia algum problema, fazia algum milagre e pedia no local a construção de um templo.
Então, ao longo do primeiro milênio, as aparições de Nossa Senhora costumam ser assim, resolvendo problemas e fazendo milagres, é claro, e pedindo construção de templos ali. Foi espalhando templos para Nossa Senhora. A gente pode, então, intuir que é daí que já vem esse amor do povo por Nossa Senhora. Com certeza. É algo já desde o nascimento da igreja. Dá para entender que a igreja recém-nascida ali precisava dar os primeiros passos e Nossa Senhora ia trazendo, vem aqui, vem aqui, vem aqui também, eu quero aqui que faça isso, eu quero aqui que faça aquilo. É a mãe instruindo o filho, né? E depois, com a expansão da igreja, também as aparições de Nossa Senhora foram se espalhando pelo Ocidente? Sim, foram aumentando, inclusive começaram a ter outros caráteres. Por exemplo, já no segundo milênio, até 1700 e tanto, foram vários os casos de Nossa Senhora aparecer durante uma batalha, ou aparecer para dar a solução para algum problema teológico, para converter os albigenses, por exemplo. Veio ali e disse para São Domingos de Gusmão que tinha que se rezar o rosário. Então, Nossa Senhora do Rosário ali aparece para São Domingos e ensina que para vencer os albigenses é preciso rezar o rosário. E eles rezam e hoje não tem albigenses, né? Sim. E aí vão se espalhando as aparições mundo afora, não é? E daí a gente vê hoje o quanto Nossa Senhora é conhecida por diversas aparições de características ali daquela região, por diversos nomes, não é? É assim que a gente compreende, de fato, Deus não deu limite para Nossa Senhora aparecer, ela aparece em muitos lugares, mas também existem outras devoções a Nossa Senhora que não são por aparições, mas devoções que surgem de uma forma mais natural. Por exemplo, Nossa Senhora dos Navegantes. Não foi uma aparição de Nossa Senhora para navegantes. Foram navegantes que carregavam a imagem de Nossa Senhora e começavam a rezar Nossa Senhora Protetora dos Navegantes, Nossa Senhora dos Navegantes. Então, às vezes ela suscita... Isto é, nem todos os títulos são referentes a uma aparição, mas são títulos inspirados também, é exatamente, isso? Exatamente, inspirados. Ela às vezes se manifesta pela inspiração também. Então daí a gente compreende também aquela música, não sei se é do Padre Zezinho, Nossa Senhora dos Mil Nomes. Tem uma música que canta também Nossa Senhora dos Mil Nomes, e a gente vai entendendo exatamente isso. Aquelas que foram fundamentais na história da igreja. Bom, nós teríamos vários casos importantes para os nossos dias, como por exemplo, Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora primeiro apareceu para São Domingos de Gusmão, como Nossa Senhora do Rosário. E que a partir dali o hábito de se rezar o rosário também deve ter explodido a partir daquele instante? Com certeza, com certeza. Já existia a tradição de se rezar 150 vezes alguma jaculatória, alguma oraçãozinha, e aquilo ali era chamado de saltério. Vamos rezar um saltério de Nossa Senhora. E daí depois aquilo ali acabou virando o rosário, como nós entendemos, e com toda a complexidade que tem hoje, com jaculatória, isso e aquilo. Então essa devoção foi inspirada por Nossa Senhora e foi pedida por ela. Nós temos outras aparições que dá para dizer que são sequências dessa, como por exemplo Nossa Senhora da Batalha do Rosário de Lepanto e Nossa Senhora do Rosário de Fátima, são sequências de Nossa Senhora do Rosário. Nossa Senhora de Fátima, inclusive, já nem se fala do Rosário de Fátima, se fala Nossa Senhora de Fátima, mas é uma sequência daquela primeira. Tem Nossa Senhora de Guadalupe, são aparições que ganham o nome dos locais onde Nossa Senhora apareceu. Guadalupe, Fátima, são os locais onde Nossa Senhora apareceu. Mas também nós temos outros nomes, Nossa Senhora das Vitórias, Nossa Senhora, como eu falei, do Rosário, que não é um local. Vamos falar de nossos tempos agora, porque nós convivemos muito nesses tempos agora com, por exemplo, a imagem, a presença, a figura de Nossa Senhora de La Salette. Uma Nossa Senhora que aparece chorando e chorando pelos erros dos seus filhos, pelos erros da igreja. O que essa mensagem traz ali de extraordinária e de importante alerta? Nossa Senhora de La Salette aparece ali na França para Melanie e para o Maximin. O que é interessante nesse caso é que, até pouco a gente sabe, meses antes, Nosso Senhor Jesus Cristo havia aparecido para a irmã Maria de São Pedro e tinha pedido para ela que fizesse uma obra de reparação. E ela pediu para o bispo, falou, Nosso Senhor apareceu para mim, pediu para fazer uma obra de reparação. E então nós temos que fazer penitência, converter pela conversão dos pecadores. E o bispo não ouve ela, ignora ela. Então ela volta para casa e diz, não estão acreditando em mim. Eu peço, então, o socorro da Virgem Maria.
porque vão acreditar nela. Então que ela apareça para outras pessoas e repita tudo isso. Então vem Nossa Senhora de La Salette, aparece para as crianças ali e repete aquilo que Nosso Senhor tinha dito para a Irmã Maria de São Pedro. Então dá para ver assim, como Nossa Senhora vem em socorro, porque nada mais está adiantando. Então ela vem e ela começa a trazer a solução, porque as pessoas começam a ouvir Nossa Senhora de La Salette. Pouca gente sabe sobre o caso de Maria de São Pedro, mas sobre Nossa Senhora de La Salette as pessoas sabem. Então Nossa Senhora vem ali e fala sobre a necessidade da penitência, da conversão, sobre a importância de honrar os domingos, que era uma coisa que não se estava fazendo, sobre a necessidade de parar de fazer as blasfêmias, né, que na França e na Itália também são muito comuns na linguagem. Aqui em português nós não temos muitas blasfêmias no cotidiano, mas em outros idiomas se tem. Nossa Senhora vai lá e avisa, não podemos fazer isso, ou vai haver um grande castigo. Voltando às aparições de Nossa Senhora, chegamos a Fátima, secular, já um século e pouquinho dessa aparição de Nossa Senhora em Fátima, e que se tornou, para nós agora desses últimos tempos, uma aparição fundamental. Nossa Senhora ali, ela chega com a mensagem também forte, chamado à conversão, à penitência, a rezar o rosário, para que o mundo não se perca, e um combate grande ao comunismo, uma mensagem forte contra o comunismo, que já havia sido também dada essa mesma mensagem por papas desde Pio IX, é isso? Desde Pio IX. Aliás, você escreveu um livro sobre isso, por que a Igreja condena o comunismo. Vamos unir aqui as coisas. Nesse livro nós temos o compilado de documentos oficiais da Igreja que condenam o comunismo, então tem vários documentos dos papas, mas também tem documentos importantes dos bispos, do debate que houve pela condenação ao comunismo, e no final do livro nós temos comentários de santos e místicos que também falaram sobre isso, na aparição de Nossa Senhora. E então, quando surge a expressão comunismo no debate, era início de 1840. Papa, mais ou menos, é Pio IX? Eu não sei se já era o Pio IX, mas em 1846, Pio IX vai lá e condena o comunismo. Aí depois de Pio IX se segue uma sequência de papas, todos eles repetindo essa condenação. Exatamente. E todos os papas sempre condenaram o comunismo, anunciaram que esse era um grande mal dos nossos tempos e que quem adere ao comunismo imediatamente está se afastando da doutrina católica, porque não tem como ser comunista e católico ao mesmo tempo. A que comunismo é este que nós estamos aqui nos referindo? Até porque em nossos dias agora se tornou uma coisa também muito política, mas é importante a gente contextualizar já séculos que a Igreja vem combatendo o comunismo, e que comunismo é este que a Igreja vem combatendo, e se é o mesmo de hoje. Claro. Bom, o comunismo ele tem um ponto que dá para dizer que é a essência, e outros pontos que já são mais acidentais. Então, ele pode mudar ao longo do tempo segundo a própria essência. A essência do comunismo nós podemos resumir no materialismo histórico-dialético. Esse materialismo histórico-dialético, ou dialético histórico, enfim, ele é o entendimento de que tudo que existe na história, na matéria, é baseado nesse confronto dialético. Então, existem os opostos que estão sempre em confrontos, e desses confrontos saem as soluções. Então, existe na parte intelectual do homem a tese, a antítese, né, duas ideias em oposição, que depois de entrarem em confronto, disso vai vir a síntese. E depois essa síntese vai se tornar uma nova tese, que vai enfrentar uma antítese, que dali vai vir uma nova síntese. Então, depois de vários confrontos que vão surgindo, a civilização vai se desenvolvendo. Então, os comunistas, eles entendem que tudo é baseado em confrontos. Então, existem os ricos que oprimem os pobres, existem os religiosos que oprimem os ateus. E estão sempre procurando os opressores e os oprimidos. E eles dizem que isso faz parte da natureza. E que a tendência é que, com a evolução das coisas, se chegue a um momento de uma pacificação no final, que vai ser o comunismo. Então, tudo que vem antes é a revolução. É uma forma de vencer aqueles confrontos que estão acontecendo. Então, eles procuram aumentar os confrontos para chegar na solução. E aí, o que a Igreja ensina é justamente o contrário. Onde houver inimizade, tem que acabar a inimizade com a paz. Os ricos e os pobres, eles não têm que ser inimigos. Os ricos e os pobres, na verdade, têm que trabalhar em
comunidade, um tem que saber ajudar o outro, o pobre pode ajudar trabalhando, o rico pode ajudar dando salário, então tem que ter uma harmonia e não uma inimizade. Não sei se vou ser simplista, o comunismo procura sempre um culpado? Sim, sim. É isso. Ele prima por colocar a culpa em alguém, em um lado. Exatamente. E começa a ver tudo a partir desse espectro. Então, e por isso a inimizade. Exatamente. Então, sempre vai tentar combater o outro como um inimigo. Sim. Só que, por conta dessa própria estrutura de tese, antítese e síntese, eles podem mudar a doutrina do comunismo ao longo do tempo. Agora, também tem a outra característica de que, por ser assim materialista, dialético, o comunismo ele é também anti-Deus. Essa essência ela é ateísta, só que como ele pode ir mudando pela própria composição de tese e antítese, no futuro pode um outro autor comunista chegar com uma tese dizendo, não, peraí, Deus se encaixa nessa parte daqui, agora é uma nova síntese e agora a doutrina comunista coloca Deus em algum ponto, mas daqui a pouco eles podem abandonar e ir para outra, mas a essência continua. Muito bem. Seguindo aqui, e aí a gente vê também, e por que Nossa Senhora também ela abraça essa luta nessa aparição de Fátima, advertindo, alertando contra esse comunismo. Que tamanho de perigo é este? Qual o tamanho desse perigo? Pois então, a Nossa Senhora de Fátima apareceu em 1917 para falar contra o comunismo, mas contra o comunismo já tinha aparecido Nosso Senhor Jesus Cristo para a Irmã Maria de São Pedro em 1847. Então, desde que o primeiro Papa condenou o comunismo, no ano seguinte, Nosso Senhor, Nossa Senhora, as figuras celestes, né, os anjos, todos começam a trabalhar nisso de uma forma bastante clara e explícita para combater esse mal. Porque os comunistas, em primeiro lugar, tiram as pessoas da fé, porque pregam algo que afasta as pessoas da fé, espalham revoluções, derrubam governos e obviamente, acabam matando muita gente nesse processo revolucionário e perseguem a igreja. Uma das coisas que Nossa Senhora de Fátima falou é que o Papa seria perseguido por conta dos erros da Rússia que se espalhariam. E naquele mesmo ano vem uma revolução comunista lá. Sim. Bom, aí a gente vê outras aparições também. Tem sido muito mencionada aqui no Brasil uma aparição de Nossa Senhora em Simbres, ainda apenas ali com acompanhamento diocesano, né? Simbres, Pernambuco, com acompanhamento regional. Mas o quanto é essa aparição de Nossa Senhora, e ela reforça também essa mesma mensagem. Essa de Simbres teve uma aprovação recente pelo bispo, né, mas ficou acho que uns 80, 90 anos sem nenhum juízo assim claro, né, a respeito da veracidade. Mas ainda assim, mesmo antes de vir um juízo, ainda assim é possível ter aquela devoção. A igreja não proíbe a devoção àquilo que ainda não teve aprovação. Inclusive, para que se faça uma aprovação, um dos critérios de análise é a devoção. Então, primeiro a igreja vê se aquilo ali está surtindo bons efeitos, se está levando as pessoas à conversão, se está surgindo devoção, porque quando tem bons efeitos, levam as pessoas para amar mais a igreja, esse é um critério positivo para a análise. Então, quando surge uma aparição em algum lugar, a igreja é muito cautelosa, ela permite ali a devoção privada, as pessoas podem colocar aquilo ali como orações em suas casas, em seus grupos de oração, né, mas a igreja restringe o culto público, que é o culto da própria igreja, ou seja, o culto dos padres nas paróquias, nas missas. Então não pode ter uma missa em honra à aparição tal antes que o bispo aprove. Mas é possível que as pessoas ali façam uma novena entre elas. Isso é um culto privado. E esse está totalmente liberado até que a igreja proíba. Enquanto isso não acontece, a igreja ela pode ir fazendo alguns juízos de veracidade, ou sobre um fato específico, como por exemplo, é verdade que apareceu Nossa Senhora nesse local em tal dia, mas nós não ainda julgamos se em tal outro dia, em tal outro lugar ali apareceu parece mesmo evidente. Nós estamos analisando esse caso, ou às vezes julga tudo de uma vez. É bem livre o juízo do bispo. Pode aprovar um milagre, uma aparição, ou mesmo aprovar um título, mas ainda sem julgar o acontecimento. Por exemplo, um bispo pode aprovar que exista uma peregrinação para um local antes que julgue se é verdadeira ou não a aparição daquele local. Isto é, então ali o critério é a observação do que aquilo está provocando.
o resultado que está provocando aquilo e uma observação atenta para que não fuja a boa vivência da fé ou a forma correta da fé. É isso. Exatamente. O papel dos bispos aí é o do esclarecimento. Então, se está surgindo uma devoção em algum lugar e ela tem algum erro, então muitas pessoas vão ir para o erro e o bispo vai lá e esclarece. É falsa porque tem um erro. Ou então ele pode julgar, nós não sabemos ainda se é verdadeiro ou falso, ainda estamos em análise. O que esclarece, por exemplo, as pessoas que podem achar que já foi aprovada ou que já foi condenada. Então o bispo vai lá e diz, não, nós ainda estamos analisando. E outro caso é o de dizer realmente é verdadeiro. Então os juízos são de verdade e sobrenaturalidade, ou seja, é verdadeiro e tem origem divina. O de não consta a sobrenaturalidade, o que não é a mesma coisa que o consta que não é sobrenatural. Não consta significa nós não sabemos ainda se é sobrenatural ou não. E o consta de não, o constat de non supernaturalitate, é o consta que não é sobrenatural, ou seja, é de origem humana. Encontramos uma fraude, ou mesmo pode ser de origem divina também, de origem demoníaca também. A gente vai parar por aqui agora nesse bloco. E no próximo bloco nós vamos trazer aqui um outro assunto precioso também e com mais esclarecimentos ainda. Tem surgido uma devoção forte no Brasil a Nossa Senhora das Lágrimas, vou te pedir para falar sobre isso. E você tem sido o porta-voz das mensagens do Padre Oliveira, que a gente vai querer também esclarecimentos sobre tudo isso. Quem é este padre que tem feito revelações, que tem trazido mensagens importantes? As pessoas têm despertado uma curiosidade enorme. O acompanhamento que ele tem da igreja, como é, eles preferem se manter no anonimato, mas tudo isso a gente fala daqui a pouquinho, na sequência do nosso programa. É um além da notícia muito especial da noite de hoje. Nós estamos falando sobre aparições da Virgem Maria, fenômenos místicos, profecias católicas, e neste bloco aqui agora a gente quer trazer ainda muito mais ainda esclarecimentos e também conhecimento de algumas outras realidades, inclusive aqui em nosso país. E eu tenho o prazer de estar conversando com o Lucas Gelásio, que é professor, pesquisador e estudioso desses fenômenos todos. Lucas, antes de tudo aqui, introduzindo este bloco, como é que a igreja analisa, investiga e acompanha essa gama de situações? Sim. Em primeiro lugar, está liberado até que se proíba. Então, quando surge alguma revelação, alguma aparição, as pessoas, elas naturalmente, não tem como controlar, elas costumam despertar ali alguma devoção para aquela aparição, ou algum crédito para alguma revelação. E isso é natural, sempre foi assim. Então, quando começa a surgir alguma polêmica de questão doutrinal, ou quando costuma ter muitos perseguidores, os bispos costumam se envolver para fazer uma aprovação e esclarecer se é legítimo ou ilegítimo aquele culto, se aquela aparição é verdadeira ou não. Então, os bispos fazem ali uma comissão para fazer uma análise científica, outra para fazer uma análise teológica, para analisar se realmente está tudo de acordo com o que a igreja ensina, para que aquilo, inclusive, possa ser expandido e sair do culto privado para o culto público. Então, enquanto não tem esse juízo eclesiástico, o que está liberado é o culto privado. É que nós, gente, eu vou exemplificar bem aqui, você falou em culto privado, a gente conhece em nossa cidade, em nossas regiões, situações diversas. Por exemplo, eu já vi alguém que tirou foto de um vidro de um carro e tinha ali parecendo uma silhueta de Nossa Senhora. Eu já vi, conheci uma pessoa que disse que Nossa Senhora aparece no alto de uma árvore. E são as situações mais diversas. A gente já acompanhou situações assim, você deve estar se lembrando de alguma coisa aí. E aí quando você fala isso, esse acreditar privado, ou um culto privado, se isto vai crescendo, é isso que eu estou entendendo, né? Se isto vai crescendo e chamando a atenção da igreja, aí a igreja olha se está trazendo um bem ou não e continua atenta. É isso, né? É isso mesmo. Até porque são muitos os casos e a igreja não tem por que se envolver em todos. Então, primeiro se dá um tempo para ver qual é que vai ser o fruto daquilo ali. Se está levando as pessoas à conversão, isso é um fruto, obviamente, é uma evidência positiva. E se estiver levando à conversão com práticas
corretas, católicas, Exatamente. que não fogem da vivência da igreja, que Exatamente. não ensinam nada contrário, não é? Aquilo que a gente observou aqui no padre Eusébios. Exatamente. E também muitas vezes nem tem porquê a igreja se manifestar sobre os casos que forem menos relevantes. Às vezes é só um acontecimento milagroso para uma vida de uma pessoa. Para a vida de uma pessoa, e aí ela com aquilo ela quis construir uma capela ali no sítio dela, na casa dela, ou ela chama as pessoas para oração, continua sendo uma coisa ali privada. Exato. E não está desviando a pessoa da vivência correta da fé católica. É isso. Sim, todo mundo pode ter algum relato de algum milagre, alguma coisa que aconteceu de importante na sua própria vida, e não tem por que os bispos analisarem todos os casos. E olha que isso pode acontecer mesmo, na vivência, na nossa vivência pessoal, dentro da nossa casa, pode acontecer um fenômeno ali, fruto da nossa fé, foi privado, foi para ali, foi para a nossa casa, mudou a vida da nossa família, despertou um hábito de fé que a gente vai passar a vivê-lo. Bom, mas vamos entrar aqui em outros casos aqui importantíssimos também. Eu quero falar sobre o padre Oliveira, eu quero falar sobre a freira nordestina, que são dois personagens agora dos nossos dias, que têm trazido para o Brasil algumas profecias, algumas revelações, e eu quero te perguntar sobre tudo. O que você pode falar sobre esses dois casos? Eu imagino que você você é o porta-voz dos dois casos, é isso? Sim. Você os conhece pessoalmente? Eu conheço o padre pessoalmente, a freira não. O que você pode nos dizer? Isso é uma forma também de agora a gente falar publicamente sobre isto, mas levando ao devido entendimento para o povo católico do Brasil, né? Sim. Então, existem esses dois casos que eu estou sendo porta-voz, mas existem outros casos que eu também estou acompanhando e que também me ajudam com alguns discernimentos. Então, existem vários casos no Brasil e em outros lugares do mundo também. E o que eu estou divulgando é aqueles que têm profecias que falam sobre a minha área de estudos, que é um período de um grande castigo. E que falam sobre, então, crise na igreja, crise no mundo, guerras, doenças que estão por vir e várias outras coisas que fazem parte desse cenário. Infelizmente, coisas que a gente está vendo. E várias já começaram a acontecer. Sim. O padre Oliveira, o que você pode falar sobre ele? Como é que foi o seu conhecimento com ele? Bom, em primeiro lugar, padre Oliveira é como nós estamos chamando para preservar a identidade dele, para preservar o nome dele. E é a mesma coisa freira nordestina, né? São termos que nós estamos usando, que eles mesmos escolheram, ou que eles mesmos aceitaram depois das minhas sugestões, para que nós preservássemos a identidade deles e também deixássemos assim o foco nas revelações e não neles, porque daí não surge devoção, não surge pessoas que vão até lá, não incomodamos nenhum bispo, né? E ficamos só na parte das mensagens, que é o que eles querem. Em primeiro lugar, o que os dois dizem é que o foco tem que ser nas mensagens, que eles são irrelevantes. E o que você pode dizer também para que as pessoas saibam? O padre Oliveira é um sacerdote da igreja que tem acompanhamento ali da sua igreja. O que você pode falar sobre isso também? Sim, ele é um homem bastante culto, assim, ele entende o que a igreja ensina, ele entende aquilo que ele está fazendo. Ele foi a primeira pessoa a duvidar de si mesmo, procurou pessoas que sabiam da área, procurou psicólogo, psiquiatra, procurou bons sacerdotes, boas autoridades intelectuais para falar sobre esse assunto e chegou à conclusão, realmente estou convencido que é de origem divina. Então, quando eu fiquei sabendo do caso, a partir de um amigo em comum, eu fui lá conhecer ele, depois que ele tinha... Na verdade, começou assim, eu estava no Centro São Miguel, depois da aula, e uma das pessoas que tinha ido, nós estávamos conversando, e eu falei dos meus estudos sobre profecias. E esse amigo disse assim, Lucas, aqui no Rio Grande do Sul tem um sacerdote que também tem revelações muito semelhantes a essas que tu tá me contando, Lucas. Mas eu não posso dizer quem é esse sacerdote. E daí eu falei para ele, não, tudo bem, eu não preciso saber quem é esse sacerdote. Mas se me permitir se ele permitir que eu tenha acesso às revelações, eu não preciso saber quem ele é. E isso pode me ajudar nos meus estudos. Então esse amigo foi lá falar com o padre, e o padre disse, pode passar por Lucas essa revelação aqui, que era um poema profético bastante enigmático, assim, tinha uns simbolismos bastante misteriosos. Então eu li aquilo ali e fiz os meus comentários, eu interpreto isso aqui de tal forma, isso aqui de tal forma,
esse amigo passou para o padre a minha interpretação e o padre disse, o Lucas pode vir aqui, vamos conversar. E eu cheguei lá, apresentei os meus estudos e depois que eu terminei de apresentar, o padre disse, Lucas, eu realmente vi muitas coisas semelhantes ao que tu estás me dizendo nesse estudo. Eu vou te mostrar então, Lucas, o meu caderninho onde eu anoto as revelações que eu recebo. Então ele mostrou o caderninho, lembra de tal trecho? Eu vi isso. Lembra de tal outro trecho? Eu vi igual. E então eu pedi para ele autorização para ficar com aquele material. E eu fiquei estudando aquilo ali, nós nos conhecemos, era agosto de 2020. E eu levei o material para estudo, fiquei estudando 2020, 2021, com 2 grupos de estudos diferentes sobre esse assunto. E como uma das revelações que ele tinha era sobre acontecimentos que estavam previstos para 2020, 21, 22, 23, 24 e depois até 2029, e tudo aquilo que ele falou para 2020 tinha acontecido, para 2021 estava acontecendo, eu falei com os amigos e chegamos à conclusão, isso precisa ser divulgado. Eu pedi autorização do padre, o padre disse, pode divulgar, então vamos colocar esse nome, Padre Oliveira, e eu divulguei. Só que no primeiro momento não teve nenhuma repercussão, mas em 2022, como tudo aquilo tinha seguido, estava acontecendo, estava dando uma sequência de cumprimento das profecias, a repercussão ficou muito grande, principalmente no início desse ano. Porque, por exemplo, uma das coisas que ele previu, ele recebeu de revelação e se cumpriu de uma forma muito precisa, foi a morte do Papa Bento XVI, cujo velório ele viu sendo preparado numa virada de ano. Ele viu passar em 2022 e 2023 os números dos anos e embaixo era o Papa Emérito sendo preparado para o enterro. E aqui, mais uma vez, a gente volta aos blocos iniciais deste programa. Homens místicos, homens escolhidos por Deus, existiram ao longo da história da Igreja e vão continuar existindo sempre, a quem Deus dará graças e dons extraordinários, não é? E quando a gente fala de tudo isto, Lucas, a Igreja também nos ensina que ninguém precisa acreditar. Você não precisa acreditar, é opcional, não é? Existe também o chamado sensus fidei, né, que é o sentimento dos fiéis sobre aquilo que está de acordo ou não está de acordo com a fé. Então, nós fiéis também temos a nossa liberdade de juízo particular. Nós podemos julgar que é uma aparição verdadeira, uma revelação verdadeira pelo efeito que aquilo tem na nossa alma. Nós sentimos que aquilo ali vem de Deus ou que não vem. Nós podemos errar, mas nós temos essa liberdade. Eu gostei também quando você falou, é um sacerdote obediente, ele tem diretor espiritual, não é? Então, e isto basta porque ele prefere o anonimato e a gente compreende por quê disto, né? É positivo isto também. Claro. Mas vamos lá, então agora vamos entrar já em Nossa Senhora das Lágrimas. Que aparição foi essa? Foi uma aparição que nós temos aqui, e dá para ver até que ela apareceu com o manto azul, que nem o de Nossa Senhora Aparecida. E ela deixa cair lágrimas e Nosso Senhor diz que as lágrimas de sua mãe são como pérolas para ele. E na visão do Padre Oliveira, ele viu lágrimas brilhando. Então foi uma aparição para a irmã Amália Aguirre, que ela já era conhecida por ter recebido as aparições de Nossa Senhora das Lágrimas e de Jesus manietado em Campinas, São Paulo. Inclusive lá tem o Santuário de Nossa Senhora das Lágrimas, né? Exatamente. É um caso que também já teve a aprovação eclesiástica, né? Até eu tenho aqui a coroa das lágrimas. E está, puxa, eu posso pegar? Claro. E está muito em alta agora esta devoção a Nossa Senhora das Lágrimas. O Alexandre, que está aqui, inclusive agora em Brasília, ele é o responsável por propagar essa devoção, não é, Alexandre? Mas no Brasil inteiro está acontecendo essa propagação de Nossa Senhora das Lágrimas, Lucas? Sim, graças a Deus essa devoção veio muito forte. E ela veio exatamente em 2022 e 2023. E ela tem várias promessas, entre elas a de vencer o comunismo, se as pessoas rezarem com fé. Então, encaixa perfeitamente com a visão do Padre Oliveira e aquilo que ele viu para esse período, que ele viu Nossa Senhora vindo no Brasil, pegando a bandeira, deixando cair lágrimas, né? E o Alexandre também deixou um presente, né? Não sei se agora por favor, o melhor momento. Eu vou pedir aqui, alguém pode trazer, pode entrar aqui na imagem, não tem problema não. Eu quero receber esse presente aqui do Alexandre. Ele mesmo, vem você mesmo, Alexandre. Traz aqui, e você vai rapidamente me entregar aqui. Pena que você não vai conseguir entrar aqui no microfone, mas mostra, pode abrir aqui para o Alexandre. Olha o tamanho desse homem aqui. Obrigado. Obrigado. Deus te abençoe. Amém. Prazer te receber aqui. Apostolado. Muito obrigado. Presente do Apostolado Nossa Senhora das Lágrimas. Ele me trouxe, então, aqui a coroa também. Ok.
E estou recebendo aqui o quanto esta devoção é atualíssima. E também quando a gente se refere a Nossa Senhora das Lágrimas, nós imaginamos tudo, por todo o nosso povo que chora. Não é? Exatamente. Nossa Senhora chora com o seu povo, né? Exatamente. A caixinha eu vou deixá-la aqui, depois só para mostrar para vocês. Uma caneca, muito obrigado aqui. Bonita, né? Pessoal do apostolado. Aqui está. Nossa Senhora, vou mostrar para o Renê aqui diante de mim. A Renê está aqui, ó. Está aí, canequinha agora. Há hoje essa ameaça no mundo, se percebe de fato com esse contexto de guerra que a gente está vivendo, esse contexto de muito materialismo no mundo que se vive, um perceptível afastamento das pessoas de Deus, da juventude de Deus, um culto ao feio que a gente vem percebendo hoje, e este feio muito ligado ao horror. É impressionante como a gente percebe esse culto. Há alguma ligação em tudo isso? Sim, apesar de muitas dessas outras ideologias que vieram surgindo com o tempo já não se chamarem de comunismo, elas ainda têm aquela essência da dialética, ainda tem aquela coisa do opressor e do oprimido. E apesar de a própria Rússia não se dizer mais comunista, hoje a ideologia oficial de lá é o eurasianismo, que defende o comunismo como uma ideologia importante da história da Rússia, que ainda deve ser praticada, só que com umas outras variações. Então, não dá para dizer que esse movimento histórico morreu, não, está muito forte. Inclusive, na China, é o partido que governa lá, e a China é 1/3 do mundo, né? Então, 1/3 do mundo, no mínimo, está sendo governado. 1,4 bilhões de habitantes. Então, 1/3 do mundo, pelo menos, está governado por eles. Sim. Quem foi a irmã Amália que teve, essa irmã Amália Aguirre, que teve essas aparições de Nossa Senhora? Ela foi uma espanhola que se mudou aqui para cá, para o Brasil, e que ela recebeu suas revelações, e ela tinha ali o auxílio da sua madre, sua superiora, que também era uma mulher muito, muito santa, e do bispo Dom Barreto, que analisou esse caso e que deu ali o juízo favorável e espalhou pelo mundo essa devoção. Ela recebia primeiro as revelações de Jesus, e a partir de, se eu bem me lembro, em 1926, ela começou a ter contato cotidiano com Jesus, que sempre trazia alguma mensagem, e em 28 ela começou a escrever tudo, a mando do bispo. Aqui, olha, eu trago o seguinte, gente, ao longo dos tempos, sempre tivemos pessoas escolhidas por Deus para terem dons muito aguçados. Muitos se tornaram santos. Faustina, os pastorinhos, Padre Pio, temos os videntes de Medjugorje que estão em estudos também, e daqueles estudos mais hoje próximos de um reconhecimento. A irmã Adélia, as aparições de Nossa Senhora, que a gente já tem falado, últimas recentes, o beato Padre Donizete, que era um místico também aqui no Brasil, ali em Tambaú, São Paulo, e agora a gente menciona aqui esses últimos casos que estamos trazendo. Diante de tudo isso, como nós, seguindo a fé católica, devemos nos portar. Agora, eu, católico, por exemplo, diante das revelações do Padre Oliveira, diante das aparições de Nossa Senhora e as mensagens de Nossa Senhora das Lágrimas, e diante de quaisquer outras, o que a Igreja me diz? Como eu devo me portar? A Igreja ensina que as revelações privadas, elas têm ali um lugar na Igreja, elas são importantes, e só que elas vêm como uma forma de tornar claro para o nosso contexto aquilo que já está nas Sagradas Escrituras. Ela não vem para trazer nada de novo no sentido de continuar o Evangelho. Não, aquilo que está nas Sagradas Escrituras é tudo que é o suficiente para a nossa salvação. Aquilo que está na revelação pública, que é as Sagradas Escrituras, e que está também na tradição da Igreja, no magistério da Igreja, é o suficiente para a salvação da nossa alma. A revelação privada vem como uma forma de aplicar aquilo ali no nosso contexto imediato. Então, ela vem como uma forma, por exemplo, de cumprir as profecias das Sagradas Escrituras que diziam que viria a acontecer tal coisa. Então, tem profecias que diziam que viriam novas profecias, tem profecias que diziam que o Espírito Santo estaria conosco. Então, quando essas coisas acontecem, é uma forma de cumprir aquela promessa de que Deus estaria conosco e de nos fazer entender aqueles acontecimentos profetizados nos nossos dias atuais.
aquilo que foi dito como guerras e rumores de guerras, hoje em dia pode ser dito como a guerra tal, a guerra tal, a guerra tal. A gente não tocou aqui ainda brevemente, temos o tempo já acabando, esgotando, na freira nordestina. Algo sobre ela? Ela também tem revelações muito semelhantes às do Padre Oliveira e que se complementam umas às outras. Só que como é um caso que eu estou divulgando há menos tempo, então ainda não deu tempo de se realizarem as maiores das profecias dela. Mas eu tive, em privado, contato com várias comprovações de que realmente é um caso místico também. Então eu acredito muito nela. Várias das coisas que ela falou, que são menores, já aconteceram, só que as pessoas podem duvidar. Por exemplo, ela falou sobre terremoto, homem-bomba, vulcão, e tudo isso aconteceu nos dias seguintes. Mas qualquer um pode dizer, mas isso pode ser coincidência, toda hora tem um terremoto, dá para negar, né? Mas quando acontecer outras coisas maiores, vai dar para entender que é de origem divina de uma forma mais clara. Minha última pergunta a ti. Você, como um católico, praticante, sabe a responsabilidade de tratar desses temas, de ser um interlocutor com essas duas últimas pessoas que a gente mencionou aqui agora há pouco, com a seriedade e a responsabilidade dessa temática. Como é que você vive isto? Como é que você procede diante de tudo isto? Eu tenho um bom diretor espiritual, inclusive eu troquei de diretor espiritual já faz um tempinho, e os dois eram muito bons, e o atual ele é inclusive mais especializado nesse assunto, que ele já cuidou de casos de discernimento antes. Então, e além disso eu tenho vários outros padres que eu uso como consultores de assuntos intelectuais e espirituais nos momentos em que vem uma questão mais difícil doutrinal. Por exemplo, uma revelação toca num assunto e eu penso, será que isso aqui está certo de acordo com a doutrina? Então eu tenho vários que eu vou lá e consulto. Justamente por conta do Centro São Miguel, que é um grupo de estudos, nós temos muitos bons contatos para fazer. Não apenas da região de Porto Alegre, mas do Brasil e do mundo inteiro. Já consultei padres do exterior também. Foi um prazer te receber aqui. Muito obrigado. Não foi fácil abordar esse tema, porque eu sei da delicadeza dele, imagino que você também, mais do que eu, sabe, não é? Mas foi muito bom ouvir e refletir sobre tudo isso. Muito obrigado. Eu que agradeço pela oportunidade e pela confiança também, porque é um assunto realmente difícil. Fiquem com Deus. Grande abraço, bom trabalho para vocês lá, hein? Leve meu abraço também para esses homens e mulheres de Deus que você encontra e que transmitem sempre essas mensagens aí, que depois você as publica. Tá bem? Olha, a você que esteve conosco, o nosso muito obrigado. O programa de hoje foi realmente um programa, eu diria, para mexer com a nossa alma e para nos tornar mais de Deus ainda, para amarmos mais ainda a Deus por tamanho amor e cuidado que Ele tem conosco e por tudo que Ele faz para nos resgatar, para nos buscar e nos alertar dos perigos quando permite que estes seus enviados possam nos trazer essas mensagens todas. Grande abraço a você, fique com Deus, até a próxima semana, se Deus quiser, aqui no Além da Notícia.